Olá, boa tarde. Estamos no Discurso Direto, segunda edição, e desta vez para falarmos da poupança, já que hoje é o seu Dia Mundial. E é um novo mínimo histórico. Nunca nos últimos 20 anos as famílias portuguesas pouparam tão pouco. E hoje, que é o Dia Mundial da Poupança, vamos saber onde pode aplicar o pouco dinheiro que os portugueses poupam, a cerca de 4% do seu rendimento. Vamos tentar dar conselhos e analisar a mudança dos hábitos de poupança das famílias nos últimos anos. E se depositar dinheiro no banco rende muito pouco, a procura por outros produtos começou a crescer. A verdade é que os portugueses poupam cada vez menos. Queremos saber a sua opinião. 21 044 11 45, discursodireto@tvi.pt. É assim que vamos fazer juntos este discurso direto. E lembro que é um novo mínimo histórico. Nunca nos últimos 20 anos as famílias portuguesas pouparam tão pouco. As famílias só conseguem pôr de parte 4% do rendimento disponível. Aliás, poupar é cada vez mais coisa de ricos. Assinala-se hoje o Dia Mundial da Poupança. A poupança em Portugal começa finalmente a recuperar. Os anos de vacas gordas ficaram para trás e dificilmente os portugueses conseguirão voltar a poupar como noutros tempos. Mas nos primeiros 6 meses deste ano, os sinais já são ligeiramente positivos. Em 1995, os portugueses poupavam quase 13% do rendimento disponível. Desde então a taxa foi afundando e no final do ano passado já ia nos 4,2%. Bem poupado, mas é pouco, já não tem nada a ver com antigamente, com antes da Troika. Não, poupava mais antes. Agora não. Agora é só o mínimo. Pouco ou nada. Pouco ou nada. Não há nada para poupar agora. Um bocadinho sim. Pouco, mas sim. Começamos a poupar pouquinho para a despesa. Não compramos coisa como compramos antes. Estás a ver? Tenho que poupar. Não consigo. Tenho que poupar. Sim, consigo. Mais ou menos do que aquilo que poupava há uns anos? Mais. Sou obrigada a isso. Há muito tempo. Há muito tempo. Antigamente, para trás, não se poupava uns tostõezinhos. Agora não. Poupar é cada vez mais coisa de ricos. O Banco de Portugal diz que 80% da poupança é gerada pelos 20% de famílias com rendimentos mais elevados. De acordo com o inquérito à literacia financeira divulgado há poucos dias, 4 milhões de portugueses não têm qualquer pé de meia. E para muitos dos que têm, o milheiro é inferior a um salário mensal. Na prática, foram 5 mil milhões de euros que os portugueses puseram de parte durante o ano passado. Parece muito dinheiro e é de facto muito dinheiro, mas este é também o valor mais baixo de sempre, alguma vez poupado em Portugal. O que significa que, na prática, o milheiro dos portugueses está, na verdade, praticamente vazio. O país também fica mal na fotografia europeia. A taxa de poupança nacional é apenas 1/3 da média da zona euro. As famílias portuguesas estão sobreendividadas e com o mal parado ainda perto de níveis recorde e milhares de famílias com dívidas em atraso. Poupar é uma missão quase impossível, mas na rua a TVI ouviu outras explicações. Desde 2008 que não sou aumentada. Tive lá 40 anos e tenho uma reforma de 600 e tal euros. As despesas são mais, os vencimentos são menos, depois desemprego, não há trabalho. As poupanças, os vencimentos continuam na mesma, não sobem para alguns, não é? Tiram-me tudo. Portanto, por exemplo, a ADCE, eu descontava menos quando estava a trabalhar do que agora. 2 anos depois da saída da Troika, muitos portugueses ainda não sentem qualquer alívio financeiro. Mas o Banco de Portugal acredita que a poupança vai mesmo começar a subir. Com as taxas de juros praticadas pelos bancos, torna-se cada vez mais difícil aplicar as poupanças sem perder dinheiro, isto por causa da inflação. Mas há alguns produtos que são aconselhados pelos especialistas. Entre os produtos sem risco, a melhor opção nesta altura são os certificados do Tesouro, poupança mais, que podem render o dobro da inflação. Logo a seguir, surgem os certificados de aforro, que já foram em tempo os preferidos dos portugueses. Outra opção a ter em conta, isto a longo prazo, são os planos poupança-reforma, mas que têm um rendimento, lembro, muito baixo, com risco muito mais elevado. Surgem depois as aplicações em fundos de investimento ou as ações. A rentabilidade pode ser bem maior, mas também há risco de perda de investimento.
Quem consegue poupar dinheiro mesmo com a crise enfrenta nos dias de hoje uma grande dúvida. Qual é o melhor investimento perante um cenário tão instável? Nos últimos anos, os hábitos de poupança das famílias mudaram por culpa da queda dos juros praticados na banca. Os depósitos continuam a ser o produto mais popular, mas a remuneração caiu drasticamente e agora só representam 45% das aplicações totais. E percebe-se porquê. Mesmo nos depósitos de taxa crescente, que são os que rendem mais, na maioria dos casos a taxa anual não chega aos 0,1%. Em alternativa, os portugueses voltaram-se para outros produtos. Uma das novidades ao longo dos últimos anos foi o investimento das famílias em títulos de dívida pública. Só em certificados do Tesouro Poupança Mais, até ao final de agosto foram aplicados mais de 2.000 milhões de euros. Contas feitas num investimento de 5.000 euros a 5 anos e com uma taxa de 1,6%, o retorno no final do prazo é de 405 euros. Menos rentáveis são os certificados de aforro para o mesmo investimento com o mesmo prazo. A taxa baixa para menos de 1%. No final do tempo, o retorno é quase metade, pouco mais de 200 euros. Os planos poupança-reforma têm rentabilidades diferentes, dependendo do perfil do investidor. Sem capital garantido e com um maior risco, podem chegar a render 10%. Para perfis de risco, há outras soluções. Os fundos de investimento e as ações também são procurados como forma de poupança, mas não há garantias de rentabilidade. E nesta categoria de produtos é mais frequente a aplicação por prazos superiores a 5 anos. 21 044 11 45, discurso-direto@tv.pt. Vamos então fazer juntos este programa também com Bárbara Barroso. Bem-vinda, Bárbara, muito obrigada. Bom, porque é que os portugueses, parece básica a pergunta, sim, não é? E elementar, mas porque é que em 20 anos passamos para este nível de poupança tão baixo? Nós assistimos nos últimos anos a um período de crise onde houve vários cortes de rendimentos, quer por via de aumentos de impostos através do IRS, como através dos impostos indiretos. Naturalmente, com menos rendimento, as pessoas tiveram que o alocar para as despesas que têm. Bárbara, mas mesmo assim houve alguma poupança? Na altura houve alguma poupança. Aliás, houve um grande travão que, se as pessoas se recordarem, na altura do aumento colossal de impostos, exato, anunciado por Vítor Gaspar, surge na sequência, tinha existido um aumento do IVA e não se estimava que a travagem do consumo fosse tão abrupta. E na altura, os portugueses, com receio mesmo no início da crise, travaram e quem ainda tinha dinheiro optou por poupar. Portanto, porque depois os cálculos, isto tem a ver com os cálculos que se fazem, é os 4% do rendimento disponível, ou seja, depois de pagas as despesas, quanto é que do rendimento, o que é que as pessoas fazem com esse dinheiro. E as pessoas podem ou poupar ou podem canalizar para consumo. Consumo / pagamento de despesas, não é consumo no sentido de bens sem ser necessidade. E o que acontece é que as pessoas nessa altura canalizaram tudo para a poupança. O medo, o receio dos tempos que ainda aí vinham, levaram as pessoas a poupar com muita dificuldade, mas a pouparem. Quer dizer, e os dados macroeconómicos mostram o travão que existiu. Aliás, nós tivemos nessa altura as contas do país todas agarradas, digamos assim, pelas exportações, pelas empresas exportadoras, porque aqui houve um grande travão das famílias. Depois deste pequeno, salvo seja, ajuste, as pessoas, pessoas começaram então, aquelas que conseguiram regressar ao mercado de trabalho, aquelas que conseguiram fazer o ajustamento, começaram a canalizar esse dinheiro para gastos, ou seja, para consumo. Que foi o que aconteceu, por exemplo, o ano passado. Sim. Eu creio, e peço desculpa, eu sei que é muito difícil poupar hoje em dia. As pessoas viram ou sentiram um novo fôlego na economia. E temos que, e é a nossa missão, muitas vezes, acordar os telespectadores e as pessoas que nos estão a ouvir. Os dias de chuva ainda não passaram. Não todo, aliás. Isto torna-se um bocadinho preocupante o que temos assistido nos últimos 6 meses, nomeadamente no crédito à habitação.
O crédito à habitação sempre foi, digamos, o barómetro, não é? E o produto de excelência da banca, porque estamos a falar de um crédito, de um negócio a 30, 40 anos, portanto é o melhor negócio para os bancos. Na altura do 2008, 2007, houve uma guerra muito grande de spreads. Havia spreads que quem os tem até hoje sabe que tem spreads muito baixos, de 0,35%, 0,29%, ou seja, a tal margem de lucro dos bancos. Os bancos andaram-se a gladiar, mas nós tínhamos a taxa de mercado próxima dos 5%. Foi uma altura, muitas famílias estariam a pagar certamente o dobro do que estão a pagar hoje de empréstimo da casa. Ou seja, as pessoas não se podem esquecer que a taxa agora está negativa, mas nós estamos num período anormal. Claro. Em termos de taxa de juro. Ou seja, uma família que neste momento tem um orçamento mais ou menos controlado, se nós temos aqui uma subida de taxas de juro e a indicação por parte dos economistas e do BCE é que a taxa não é que vá ser já, mas que o normal seria andar à volta dos 2%, ela está negativa. Exatamente. Estamos a falar, conforme os orçamentos, de sentirmos subidas de 50, 100, 150, 200 euros por mês. Exato. De prestação. E a questão é, as famílias têm capacidade para suportar se isto de repente voltar para esses níveis? Portanto, quando se assiste agora a este dinamizar por parte da banca dos spreads... Temos de ter cuidado. Muita atenção e peçam as simulações e tenham atenção à taxa de juro agora e a taxa de juro com um aumento de 1 e 2 pontos percentuais. Vamos já, Bárbara, tentar saber mais sobre educação financeira, que muito precisamos. Vamos fazer um intervalo. Voltamos já, contamos consigo. Até já. Discurso direto, segunda parte. Como sabe, estamos a falar de como poupam ou não poupam os portugueses neste Dia Mundial da Poupança. É a minha convidada, a Bárbara Barroso. Mas primeiro ouço o Ricardo Campos, está ligado de Leiria, e creio, Ricardo, que é trabalhador gestante. Boa tarde. Olá, boa tarde. Boa tarde, Ricardo. Bem-vindo. Boa tarde, obrigada. Sim, eu sou trabalhador estudante. Eu gostaria de falar um bocado sobre a poupança, como é que eu giro aqui as minhas contas. É assim, eu também acho que os portugueses não andam a poupar muito. Mas eu sempre, mesmo tendo o meu ordenado, o pouco que eu tenho, o pouco que eu ganho, consigo ter uma poupança mensal de 10 euros. Só que não tenho rendimento nenhum com as contas do banco. Sim. Pronto. Consegue poupar 10 euros? Exato, por mês. Já é melhor que nada. Muito melhor que nada. Eu acho que, pelo menos com algum esforço, as pessoas conseguiam fazer uma poupança programada, nem que fosse 5 euros mensais, algo que não fazia assim muita diferença, nem muito impacto no orçamento. Sim. Acho que as pessoas conseguiam assim fazer alguma poupança. Ricardo, esses 10 euros que poupa, muitas vezes, eu imagino que será com sacrifício, porque imagino que com 19 anos, sendo trabalhador, estudante, às vezes lhe apetecia pegar nesses 10 euros e, não sei, nem era nenhuma loucura, porque dá para muito pouco hoje em dia e sair à noite, não é? Exato. Mas consegue poupar. Foi uma meta que estabeleceu. Exato. Ricardo, obrigada. E bom trabalho e bons estudos e boa poupança, porque grão a grão enche a galinha ao papo, nem que não enche o papo, dá sempre jeito. Tudo bom para si, Ricardo. Maria Santos, boa tarde, está ligado ao Porto. Ora, Viva, boa tarde. Muito Olá, gosto em ouvi-la. Muito gosto em ouvi-la e parabéns pelo seu programa. Muito obrigada, bem-vinda. Acabamos de ouvir um jovem sensato. Verdade. Eu vou ser simples e rápida. Falar sobre o poupar ou não é um bocadinho complexo. Bom, mas todos sabemos que a vida está difícil e, claro, também são outros hábitos hoje em dia, não é? São outros tempos. Sim. Mas hoje em dia a forma de viver é totalmente diferente, os hábitos e a prática de viver. Aí é que está o grande problema, sabe? É porque antigamente dizíamos, e eu sou do tempo, como 70 anos tenho, que não esticar o pezinho à medida não só porque faz um buraquinho, etc, etc, etc. N situações podiam ser postas em prova. Porém, é preciso ter
Hoje em dia as pessoas dizem, eu quero ter tudo. E vêm os nossos filhos, os nossos netos, os nossos parentes próximos e querem ter tudo, porque muito tens, muito vales, nada tem, nada vales. E então é assim. Eu não concordo com estas formas de pôr em prática. O certo é que também os depósitos não dão juros suficientes para ter o dinheiro no banco, mas ter cabeça e saber gerir a vidinha não fica mal a ninguém. Dona Paula, muitos parabéns mais uma vez pelo programa. Maria Santos, é feito por vocês também. Muito obrigada. São modernices da vida. Vamos já falar dessas modernices da vida que às vezes nos dão a volta à vida, Bárbara. É verdade. Um beijinho, Maria. Tenha uma ótima semana. Obrigada. Muito obrigada. Rui Correia, boa tarde. Está ligado à Almada. Boa tarde. Estou a ouvi-la muito mal. Oh, está. Oh, Rui. E agora? Oh, Rui, mas queremos é ouvi-lo assim. Rui? Pronto, o Rui Correia estava a ouvir mal. Vamos tentar e vamos com certeza restabelecer a ligação. Bárbara, enquanto fazemos outras ligações, há aqui dois casos. Oh, Ricardo, já está, Rui, já está aí. Sim, sim, eu estou a ouvir. Boa tarde. Boa tarde. Bem-vindo. Boa tarde para si e para a sua colega. Boa tarde. Olha, eu mais a minha mulher temos que contar os cêntimos até ao final do mês, percebe? E o que vale é que comprei a minha casa em bom tempo, há 32 anos. Pois. E até foi eu mais os meus pais que comprámos a casa a meias e eu paguei-lhes a eles, está a perceber? Sim. A minha metade paguei-lhes a eles. Olha, e agora o que vale é que, pronto, devolver uma sobretaxa, porque eu ganhava 630 euros por mês. E porque ganhava mais que 600, tiraram-me 10%, fiquei com 567 euros. Pois. E agora, vá lá, com os duodécimos, veja bem isto, ganho limpos 577,99 euros. Portanto, eu nem estou a ganhar o ordenado mínimo, porque com os duodécimos ganho 577 euros. Como é que eu e a minha mulher podemos poupar? Olha, claro. A minha mulher ganha 340 euros com os duodécimos. Portanto, eu e a minha mulher nem chegamos a ganhar 1000 euros por mês. Como é que a gente pode poupar? A gente conta os tostõezinhos. Ainda temos aqui o nosso filho em casa, que por acaso agora felizmente arranjou um trabalho, que vamos lá ver se ele vai ganhar. E como é que, portanto, ainda vai dando, as nossas despesas ainda vai dando, o que nos vale é que compramos a casa em bom tempo, está a perceber? E eu, olha, comecei a trabalhar entre 1974 até 2010, tanto no privado como no público. Desculpe. O último foi no Arsenal do Alfeite. Tive 4 anos a trabalhar com martelo pneumático de 35 quilos. Depois tive um ano na pintura dos navios da Marinha. E depois fui condutor de máquinas de elevação e transporte, portanto, guindastes. Até trabalhei com máquinas a vapor do século XIX. Está a perceber? E no meu trabalho não havia serviços melhorados. E eu, como apanhei 10% do meu joelho, que eu não podia subir guindastes, percebe? Olha, aposentei-me. Naquela altura, a aposentação que eu fiquei a ganhar o mesmo que eu ganhava. Mas agora eu ganho 577 euros e 99 cêntimos com os duodécimos. Quando é que eles me voltam a pagar os 630 mais o subsídio de Natal? Eu estou a ver que nunca mais. Sim. Percebe? Agora é até aos 628,20. E lá estou eu, ganho 630, apesar de ganhar uns 577, lá vou eu novamente ser punido. Estou sempre punido. Mesmo aquelas Correia, pessoas... não consegue, apesar de tudo, e imaginamos, é só para termos uma noção, desculpe, poupar nada por mês? Não, não. Nada? Nada. Às vezes até temos que pedir emprestado à nossa filha, percebe? Tem um negóciozinho, percebe? E ela empresta-nos e a gente chega ao fim do mês e pagamos. Rui Correia, muito obrigada. Pronto, será muito sempre obrigado. Bem-vindo, obrigada pela sua participação. Bárbara, aqui 3 casos, muito rapidamente, temos imensos telefonemas. O Ricardo Campos, trabalhador estudante, que consegue poupar 10 euros por mês, o que é muito bom. Que é muito bom, porque... Isso tudo num jovem, não é? Num jovem. Atenção, e vamos ver, jovens sem conta no banco não têm,
quase metade dos jovens não tem conta no banco hoje em dia. O que mostra, é sinal de alguma coisa. É um sinal de uma transformação aqui da relação da geração mais nova, aqueles chamados millennials com os bancos e com o dinheiro. Aliás, ainda recentemente vi um estudo onde se alertava para a necessidade de falar com os jovens cada vez mais sobre o dinheiro, porque hoje em dia, seja pelos Ubers, seja pelas compras online, há muito pouca noção de dinheiro. São os números que andam para cá e para lá. Depois, olhando para alguns estudos, os jovens, para que é que querem poupar? No fundo, respondem quase sempre no topo, é poupar para viajar. É uma geração que é mais centrada no ser do que no ter. Ou seja, valoriza mais experiências, que mais rapidamente quer juntar para viajar pelo mundo do que para comprar uma casa. Sim, o que apesar de tudo, Bárbara, poderá ser interessante em questões de conhecimento. Mas apesar de tudo... É uma transformação. Há uma cultura que não está enraizada na Europa e muito menos em Portugal. Eu acho que já está a mudar. Que é os jovens, por exemplo, serem trabalhadores estudantes, terem um part-time, tomarem conta de crianças, passearem cães, fazerem o que quer que seja... ter a não um ser que haja part-time, uma necessidade. a não ser, exato, e somos nós os pais que somos os responsáveis. É verdade. É algo cultural e tem que vir de casa, quer haja essa necessidade ou não. Eu lembro, e não é fazer daqui de exemplo para nada, mas eu falo dos exemplos que eu conheço. Eu próprio comecei com 14 anos a dar explicações. Claro. Porque eu queria o meu dinheiro e o meu pai dizia: quero o teu dinheiro para as tuas coisas. Eu pedi-lhe autorização e a única coisa que ele me exigiu é que não penalizasse os meus estudos. Claro. E é uma prática que há muito em países da Europa, ou nos Estados Unidos, vender as célebres limonadas. Hoje em dia, páginas no Facebook para... a gente fazia aquelas pulseiras das miçangas, aquilo tudo, para vender. Hoje em dia tem a vantagem de poder fazer uma página no Facebook, nas redes sociais e vender e começar. E é engraçado. E para uma loja trabalhar, num centro comercial. É verdade, mas com esta nova onda das internets e tudo isso, tem ajudado muito. Recentemente, e pegando aqui no exemplo, conheci uma senhora reformada que começou a fazer uns pezinhos, umas botinhas. O que é engraçado é que ela hoje, a filha criou-lhe uma página no Facebook, que ela não dominava aquilo, que ela tira mais deste negócio do que a reforma. Tira quase o dobro do que ganhava da reforma de 300 e tal euros. E algo começou a mudar, exatamente. E na nova geração, o que acontece é, de facto, não existe esse hábito de poupança que vem dos pais. Uma das críticas, e aproveito aqui a ocasião, uma das críticas que faz muito aos portugueses tem a ver com o endividamento da casa. Eu acho que às vezes se faz uma leitura errada. O investimento dos portugueses é a casa. Continua a ser. Continua a ser. Nós temos um país 80% proprietários. As pessoas põem as suas poupanças todas na casa. Bárbara, mas o que é verdade é que, por mais que se tente alugar uma casa, é muito cara. É inexistente o mercado. Não há, e cada vez agora com os hostels e tudo isso, bom, eu não sei como é que Lisboa, por exemplo, vai devolver a baixa aos cidadãos quando já tinha tido um bom início e agora já parou. Eu há uns tempos escrevi um artigo de opinião sobre isso, a dizer que é um desafio porque, inclusivamente, a Câmara tentar fazer parcerias, procurar investidores e depois limitar a renda. Eu gostava de saber qual é que é o investidor que põe o seu dinheiro e depois não pode cobrar a renda que quer. Bom, acho difícil. Acho que, do meu ponto de vista, a Câmara, o Estado, tem inúmeros propriedades no centro, e estamos a falar aqui de Lisboa, porque a Lisboa, podemos falar de Porto, podemos... Exatamente, as grandes cidades, os centros estão muito caros e de facto deveria partir... Só o Estado é que com as suas propriedades consegue depois pôr isto a valor justo. Porque senão o que vai acontecer é que vamos ter centros da cidade completamente vazios, é só empreendimentos de luxo e ninguém consegue pagar aos 1 milhão para cima, nem a mais de 1000 euros com ordenados, temos aqui as pessoas a falar, com os ordenados que ouvimos falar. Exatamente. Vamos já falar também da experiência da Maria Santos e vamos falar do papel do Estado Social, porque também 80% dos reformados contam com o Estado. E é uma confiança que é muito arriscada, diria eu, mas vamos já falar. Bárbara, meto na conversa a Francisca Alves, está ligada a Arraiolos. Boa tarde, Francisca. Olha, boa tarde e muitos parabéns pelo seu programa. Obrigada, bem-vinda.
gosto muito da senhora. Obrigada. Olha, eu só queria propor à senhora e aí à senhora que está ao lado, que parabéns, como é que eu, com uma pessoa doente há 19 anos que teve um acidente e que foi eletrocutado, e com uma reforma de 400 euros e eu ganho 200 e pouco, como é que eu consigo poupar, minha querida? Que tenho os mesmos encargos de casa, gás, luz e comermos e ainda outra, a farmácia. Eu faço hemodiálise e tenho, pronto, escapou por milagre. Eu só lhe vou dizer uma coisa e pode acreditar que é verdade. Eu fiquei em casa para fazer para o meu marido, trabalhava em casa, sempre trabalhei desde os 5 anos, que eu venho de uma família muito numerosa, de muita pobreza, de 14 filhos. E muito pobre, porque eu sou do antes e do depois. Um pão custava 3.300 e hoje um pão custa 1,5 €. Exato. 1,5 € são 300 escudos. Fazendo contas. 5 € são um conto de réis. Eu não sou pessoa de ir aos cafés porque não posso. Mas vou-lhe dizer, isto é justo. Tiro quando posso, tiro 50 cêntimos, nem é os 60. Para o lado, faz conta que foi um café que fui beber lá fora que não vou. Exato. Pronto. Mas é o mínimo, é o mínimo. Tenho 5 netos, tenho 3 filhos, e como é que uma pessoa consegue? Porque a farmácia tira-nos tudo. E quem está a mal são sempre os mais pequenos. Os maiores, quem está a dizer que é quem tem poupanças. E de outros tempos nós poupávamos, mas agora temos Já de nem fazer isso uma consegue, vida, é isso? uma vida muito económica. Pronto. Francisca, muito obrigada, força. E eu estava de acordo com essa senhora que falou a última, e o jovem, realmente os nossos netos e os nossos filhos nunca quiseram ouvir aquilo que nós dissemos. A vida não é só rosas. Não, e vão aprender, e estão a aprender, Francisca, com certeza com toda esta situação, espero que aprendam também. Muito obrigada e tudo bom para si, será sempre bem-vinda. Maria Gonçalves está a ligar de Oeiras. Boa tarde, Maria. Boa tarde. Boa tarde. Ora, o que eu lhe queria dizer, eu já acabei de ouvir a outras pessoas. Sim. Eu tenho 80 anos, toda a minha vida trabalhei muito e fui funcionária pública, tenho a minha reformazita, mas se me mantivessem a reforma com o que eu vim para casa, eu até tinha uma vida mais ou menos razoável. Mas tem sido cortes e mais cortes e mais cortes, é o gás a subir, é a água a subir, é a eletricidade a subir, é o comer a subir, é os medicamentos cada vez a gente precisa mais e vive de quê? Como é que vai poupar? Maria, não consegue mesmo poupar nada por mês, portanto, está completamente dependente daquilo que o Estado, através de, como é óbvio, de todas as deduções que fez, vive apenas daquilo que o Estado decide que lhe vai dar. Claro. Maria, muito obrigada. Será sempre bem-vinda. Obrigada. Jaime Rodrigues, boa tarde. Está a ligar de Setúbal. Boa tarde para a senhora e também para a sua convidada. Muito boa tarde. Isto é assim, a minha opinião sobre este tema é a seguinte. Antigamente havia uma tradição dos portugueses pouparem, porque o seu futuro não havia reformas, não havia empregos com mais segurança, havia poucos empregos. E então, antigamente havia uma tradição, que eu próprio passei por ela, e noto agora que os meus filhos e os meus netos, principalmente já tenho um neto com 18 anos, e os meus filhos, 2 filhos, qualquer deles neste momento nem sequer pensam em poupar, não falam em poupar. Portanto, uma filha viveu na Inglaterra, falar em poupanças as pessoas nem sequer sabem o que é que isso quer dizer lá. E essa tradição tem que acabar. E principalmente, antigamente, os países mais pobres são aqueles que poupavam mais. E nós deixámos de ser um país pobre. Quer dizer, somos um país rico. É verdade que é com o dinheiro dos outros, não é? Mas, de qualquer das maneiras, nós deixamos de ser um país rico. E essa tradição está-se a alterar. Nós estamos a ter os mesmos costumes que têm os países ricos. Quer dizer, não se preocupam em poupar. Eu estou a falar em poupar em produtos básicos. Em relação a poupar na banca, e se poupar na banca agora as pessoas já pensam 2 vezes, não é? Porque os juros estão baixos e além disso também há juros a zero.
Neste momento há pessoas que têm dinheiro no banco e estão a 0 juros e preferem até ter o dinheiro em casa. Eu conheço pessoas que têm 2.000, 3.000 euros em casa, 4.000, não querem ter no banco, com medo que os bancos vão à falência. E então guardam em casa porque os juros também são muito baixos. E para os ricos têm outras alternativas, como nós sabemos. Boa tarde para a senhora. Obrigada, Jaime Rodrigues, será sempre bem-vindo. Sobre esse dinheiro em casa, há o estudo que vem hoje, num suplemento do Jornal de Negócios. Bárbara, entre os portugueses que poupam, 14,5% dizem que guardam o dinheiro em casa. Ora bem, não há confiança na banca, os juros quase não existem, de poupança, o que é verdade é muito perigoso. Assim, há gerações efetivamente mais velhas que sempre preferiram ter o dinheiro em casa, ou seja, que havia inclusivamente em algumas gerações mais velhas em que chegavam à altura da reforma e iam levantar a reforma toda e punham-na em casa porque sentiam-se mais à vontade e porque preferem pagar com o dinheiro. Neste passado mais recente nós tivemos o caso do BES, a verdade é isso, é que assustou as pessoas. Assustou as pessoas porque havia pessoas que poderiam ter mais ou menos uma ideia daquilo onde tinham o dinheiro, outras não, pensavam que estava seguro e algumas perderam realmente as suas poupanças todas. Essa desconfiança, apesar de ter melhorado ligeiramente a percepção sobre a banca, isto ainda é tudo muito recente, aliado ao facto de efetivamente as taxas de juros serem negativas, ou seja, não rende ter lá o dinheiro, as pessoas, é normal que esses números comecem a surgir. E se não houver uma inversão, isto pode aumentar. Agora, em relação à falência dos bancos, aproveitar então a oportunidade para relembrar às pessoas que estão garantidos por um fundo de garantia de depósitos até 100 mil euros. 100 mil euros. Por pessoa, por instituição. Ou seja, se houver 2 titulares de uma conta, é 100 mil euros por cada um. E significa que, a acontecer alguma coisa, há um fundo de garantia, ou seja, para o qual todos os bancos contribuem, que vai devolver esse dinheiro aos depositantes. A partir desse montante, portanto, o ideal seria uma pessoa que tenha mais de 100 mil euros... São fundos de garantias de poupanças, não é de investimentos? Não, fundo de garantia de depósitos. Ou seja, de depósitos, é isso? Todos os bancos contribuem para este fundo. O que é este fundo? É um seguro, digamos assim. Se acontecer alguma coisa com um dos bancos, este fundo garante até 100 mil euros de depósito. E convém lembrar isso a toda a gente. Depois a Maria Santos, e também rapidamente temos também já e-mails que iremos falar. A Maria diz que é de outros tempos, muitas pessoas temos, não é que os temos dos outros tempos, era o que mais nos faltava, mas 80% dos formados contam com o Estado. O Estado Social, porque as pessoas muitas vezes não poupam porque dizem tudo bem não, tudo mal, eu acho que é sempre tudo mal. Mas se eu ficar desempregado durante 3 anos, o Estado paga, se eu for para a reforma, o Estado paga. Mas como eu dizia também, e a Francisca Alves foi testemunha disso mesmo, não é? Porque o marido se reformou por motivo de doença e ela teve que o acompanhar para casa, agora quase não há dinheiro para a medicação. Muitas vezes, até que ponto o Estado Social veio dar uma almofada há muitos anos atrás, que agora está a retirar essa almofada social, Bárbara. Claramente. Há uma coisa que, olhando para os números da Segurança Social, nós temos praticamente a certeza, é pessoas da minha geração, pessoas da geração da Paulo, muito dificilmente terão a mesma reforma. Aliás, os números da OCDE demonstram que poderá haver, a partir de 2050, uma quebra de 40%. O que é que nós estamos a falar em números redondos? Estamos a falar, vamos imaginar uma pessoa, isto só para as pessoas perceberem, ganha hoje 1.000 euros, em termos líquidos, faz 66 anos e no dia seguinte ganha 600. Portanto, desaparecem 400 euros de um dia para o outro. Exatamente. E se a pessoa não tiver um PPR, se a pessoa não tiver algo para colmatar esta diferença, vamos ter os pobres do futuro. Ou seja, a geração, muito possivelmente a minha geração, quando chegar à idade da reforma, se não acautelar, vão ser os novos pobres. Mas depois também há outro desafio, que as pessoas questionam muito bem, então eu vou tentar cuidar da minha reforma, de ter esse pé de meia. Mas como é que eu consigo com o rendimento que eu tenho atualmente? Ou seja,
é um desafio, porque eu tenho que cumprir, tenho que descontar na mesma para a Segurança Social, tenho na mesma todas as obrigações fiscais, depois ainda tenho que pagar as contas e, além disso, ainda ter que pensar na reforma. Isto tudo é muito desafiante para e muito difícil. Bom, diz a Ana Luís que nós somos, às vezes, estou a assistir ao vosso programa, estou espantada com o que acabei de ouvir. Então é assim, as senhoras fazem ideia do que acontece sempre que alguns jovens querem ter um part-time. Só com 16 anos podem fazê-lo, depois terá de fazer os respectivos descontos. O meu filho, enquanto estudante, trabalhou em part-time. Quando chegou a declaração de IRS, pagamos por ele ter trabalhado. Dar explicações é fugir aos impostos. Se quiser fazer inverdades, garagem ou uma feira de velharias, terá de estar conectado e a pagar. Seria bom as senhoras informarem-se se lá fora é possível isso e cá não. Bom, primeiro, há tanta gente, há 23% dos nossos empresários que fogem aos impostos, Bárbara, e somos nós que autorizamos essa fuga aos impostos. Muitas vezes, mesmo antes dos 16 anos, que é a legalidade para se trabalhar, e acho muito bem, podemos dar explicações, acho que... por amor de Deus, dizer que estamos a fugir aos impostos... É engraçado, mas Ana eu aproveito Luís, a oportunidade, mas se quiser, eu não tenho que o fazer, mas mostro-lhe os meus anos de descontos com a idade que eu comecei a fazer descontos para o IRS, e vai ver que eu descontei sobre explicações. Exatamente. Numa altura em que não eram exigidas faturas, mas que eu as passava. Exatamente. E mesmo a seguir, passear os cães de um vizinho enquanto estão de férias, ou ficar com os cães, ou fazer um babysitting, eu peço imensa desculpa, eu creio que não é fugir aos impostos, Bárbara, assim me dirás, é dar aos jovens a nossa experiência de como conseguirmos um dinheiro de bolso sem esperarmos pelos pais. Sim, chegar ao ponto de ser mais papista que o Papa, não sei. Não. Claro que existem pontos de legalidade, claro que há N trabalhos assim, do mesmo modo em que até a venda de alguns produtos que a pessoa tem em casa, e isso não é ilegal, porque o IVA já foi pago. Exatamente. Não saibam, o IVA, como já foi pago, a pessoa, quando eu vendo algo na minha casa, eu posso revender e não tenho que declarar nada, porque não se paga IVA 2 vezes, a título de exemplo. Portanto, existem muitas formas de nós conseguirmos... Aliás, há sites onde muitas vezes nós vendemos coisas. Sim, é uma forma de obter um rendimento. E também comprar com algum desconto. Com descontos. E não é ilegal. Portanto, desculpe, Ana Luís, ter-nos respondido assim, mas muitas vezes somos nós que somos responsáveis pela educação dos nossos filhos, e se há descontos para o IRS, com certeza que também pode haver deduções no IRS. Do mesmo modo em que há o que se chama otimização fiscal, que não é fuga a impostos, mas se puder contactar um contabilista e verificar em função de aquilo que ganha o agregado familiar, o que é que compensa e a quem é que compensa passar os recibos, ou, nomeadamente, se é um ato isolado. Portanto, existem várias formas. E hoje em dia há atos isolados? Sim, claro que é para passar uma única vez, ou seja, por vezes, e o que eu noto falando com algumas pessoas, é que, de facto, por iliteracia financeira, por as pessoas não saberem, e não há mal nenhum. Mas por não saber. Exatamente, por não se saber, às vezes pagamos mais do que devíamos, e às vezes não há muitas formas também de contornar, a verdade é essa, mas que por vezes convém fazer também um estudo, e acontece muito isto. Há muitas famílias que acabam por ser penalizadas quando têm um filho dentro do agregado que ganha. Demasiado. Portanto, nessa altura é ver o que é que compensa, se é tê-lo dentro do agregado ou se ele próprio estar independente. E a partir dos 18 anos pode continuar a estar, geralmente estão muitos na universidade ou noutros cursos, e têm os seus part-times e descontam também, que é uma forma de eles também terem a noção do que é que os espera. Porque muitas vezes a não estudar e não sabem o que é que se vai pagar durante toda a vida, infelizmente. Temos mais telefonemas, o tempo voa. Vou ler só o mail do Domingos Chaves. Muito obrigada, parabéns pelo excelente programa, ao qual assisto diariamente. É assim que fazemos juntos este discurso direto. A propósito dos depósitos na banca, as pessoas não o fazem pelos elevados custos de manutenção das respectivas contas, que na verdade são exagero. Sim. Obrigada, Domingos Chaves. E às tantas, Bárbara, rapidamente... os jovens não têm contas, ou muitas pessoas preferem optar por ter o dinheiro em casa, o pouco que têm,
por causa realmente desta manutenção de contas que depois com juros fica em nada. É só para estar lá guardadinho. Exatamente, ou seja, acaba por haver aqui neste momento a banca quase que acaba por penalizar um bocadinho em termos de custos. Sim. Em termos de custos, porque eu tenho o dinheiro praticamente não rende e eu ainda estou a pagar ao banco pelas comissões. No entanto, há bancos que permitem ter contas sem qualquer custo de manutenção. Indo ao site do Banco de Portugal, nomeadamente tem a lista dos pressários, as pessoas podem consultar os pressários. Há pelo menos 2, 3 bancos que não cobram mesmo por alguns cartões de débito, porque a tendência, e nomeadamente num período de taxas de juros baixas, e as taxas de juros baixas têm implicação nas contas do banco, naquilo que é denominado a margem financeira, ou seja, aqui a parte operacional dos bancos de resultados, a diferença entre os juros que eles pagam e os juros que eles recebem, e, portanto, os bancos têm que ir buscar dinheiro a outros lados. Portanto, as comissões, o mais natural é que continuem a aumentar, em que sejam mais minuciosos e que os consumidores têm que estar atentos. Sim. Maria Barbosa, olá, boa tarde, está a ligar de Santarém. Olá. Olá, Maria. Olá. Boa tarde. Sim. O meu pai tinha a mania das poupanças. Sim. Pronto. A minha família toda com a mania das poupanças. Casei o meu marido com as manias das poupanças. Isto lá em Angola. O resultado das poupanças é que ficaram lá os carros, ficaram lá as casas, ficou lá o dinheiro, ficou lá isso tudo. Agora, quando viemos para cá, pronto, começar a vida nova, ia viajar o meu marido com a mania das poupanças. Eu disse-lhe, meu amigo, acabaram as poupanças. Sim. E então? Isto é chapa ganha, chapa gasta. Os filhos têm que estudar, é para estudar. Tenho 4 filhos formados, portanto não há poupanças. Precisam de viajar, não há poupanças. Investir naquilo que nos dá gozo a nós e aos filhos, porque as poupanças estão lá em Luanda, estou à espera delas. Pronto. Maria, muito obrigada, mas conseguiu pôr os seus filhos a estudar, o que é um grande investimento e que corra sempre tudo bem. Muito obrigada. António Ferreira, está a ligar de Vila Nova de Gaia. Boa tarde. Olá, boa tarde. Boa tarde, António. Aqui 3 ou 4 questões muito rápidas, se possível. Primeiro, quando há bocado vocês referiram que as vendas, por exemplo, de artigos usados já tinham pago o IVA e, portanto, não há lugar a sua tributação de IVA. Isso é verdade em relação ao IVA. Mas se há uma mais-valia, essa mais-valia tem que ser tributada. Portanto, há tributação em sede IRS. Se não, é tal fuga. Eu percebo que dizem que é uma injustiça, que é um miúdo que quer, um jovem que quer ganhar uns trocos e fazer umas compras aqui e vende lá de artigos usados, e que é uma injustiça a tributar, e é até estranho a tributar. Mas a realidade da legalidade é essa. Isso é a primeira questão. Segunda questão, poupança. A poupança, foi referida agora, que corresponde, 80% da poupança corresponde, não sei se era 20% dos aforradores. Portanto, só há 20% da população onde está depositado 80% da poupança que existe neste país. Pois pudera, porque a maior parte da população, com os ordenados que tem, é impossível poupar. E não se esqueçam de uma coisa. Diga. Tem a ver com aquilo que a senhora acabou de dizer há pouco. Tem a ver com esta questão geracional. E que a senhora até já foi um bocado afetada porque já tem uma vivência anterior, que é uma vivência que tem a ver com as colónias. É que as pessoas que estavam muito lá para poupar têm muito a ver também com uma questão cultural. Com a questão daquilo que nós vivíamos antes do 25 de Abril, é que as pessoas eram incentivadas a poupar porque o futuro era muito incerto. E havia um bocado essa cultura e esse incentivo. A partir de uma certa altura, a partir dos anos 90, isso foi muito degradando em função quer da cultura, quer dos atos consumistas e quer dos baixos rendimentos. E quer dos nossos, muitas vezes, António, complexos de culpa em que os nossos filhos teriam que ter tudo porque muitas das pessoas não tinham tido nada. Exatamente, também. Não, e não é só os nossos filhos, e nós próprios também, porque vemos o vizinho que trabalha menos que eu e ganha menos que eu e troca de carro 5 anos e troca não sei o quê, e portanto, isto tudo acaba por gerar um efeito avalanche
avalanche e as pessoas acabam por resultar em excesso de consumos e, portanto, baixa poupança. O que é que quero dizer com isto? As consequências, que é, dados os baixos salários e a fraca poupança, quando esta geração, que é a geração dos 60, desaparecer de vez, que é aquela geração que, em grande parte, está a alimentar muito dos filhos, que têm estes maus hábitos, ou estes hábitos, que não se quiser chamar maus. Ou não conseguem arranjar trabalho, muitas vezes, também é verdade. Exatamente, mas é essa geração que ainda tem alguma reforma e que tem hábitos de consumo muito baixos e tem poupanças elevadas, é que tem hábitos baixos de fraco consumo e tem alguma poupança. E é essa gente que está a alimentar muito a geração seguinte, dos filhos, dos netos, etc. Mas essa geração não vai durar para sempre. Portanto, aquilo que se prevê é que agora, daqui a meia dúzia de anos, 10 anos, a próxima geração não vai ter nada, não vai ter poupança, nem vai ter sequer a quem se socorrer. E, portanto, o que se prevê, é aquilo que já foi falado também no vosso programa, o que se prevê é uma desgraça total. Porque os baixos salários a continuar como estão e as reformas a serem ameaçadas como estão, há bocado a sua convidada disse que a previsibilidade é de conseguir 60% ou menos, e, portanto, significa, não havendo poupança, com reformas de 60% ou abaixo disso, vai ser desgraça total. Soluções. Sim. Uma das soluções tem que passar por financiar a segurança social, que por sua vez vai financiar as reformas das pessoas, e estamos a falar de reformas de pessoas que contribuíram e reformas de pessoas que não contribuíram, tem que passar pelas empresas pagarem não em função do trabalhador, aquela cota parte que faz parte do nosso ordenário, que são 11% ao nosso lado e 24 ou 24,5% do lado da empresa, tem que ser essa cota parte e tem que haver outra parcela, tem que vir com o lucro das empresas. Isto porquê? Porque dado a industrialização, dada a digitalização, dados os novos processos de serviço, onde reduz a necessidade de mão de obra, nós temos casos em que temos empresas com meio de trabalhadores em que têm volumes de faturação brutais. E essas empresas não contribuem praticamente com nada para o sistema de segurança social. Portanto, sim, António, e é uma das questões que nós temos que ver, e mesmo na qualidade de trabalho, como já falamos hoje de manhã, e às vezes algumas compensações por parte dos empresários em relação a apoios sociais, que até podem descontar. Sim, por exemplo, você quer, vou só dar um exemplo. Tenho amigos António, só tenho 3 minutos. Então, uma coisa muito rápida. Eu tenho um amigo a trabalhar na Suíça, em que ele tem esse complemento que a sua convidada falou, que é uma espécie de PPR, mas esse PPR é comparticipado, quer para o trabalhador, quer para a empresa. E em função do contrato de trabalho, ou seja, em função das áreas, imagine, a hotelaria, a empresa paga 20% por contrato, a metalúrgica paga, por exemplo, 30%. Há diferenciação até. O que é muito importante depois para as nossas reformas. E esse meu amigo diz que quando vier formado, vai levantar 300 ou 400 mil euros de uma assentada. Exatamente, quando se reformar. Algumas empresas já em Portugal estão a dar esses passos, muito poucas. Muito obrigada, António, será sempre bem-vindo. Também, muito rapidamente, Miguel Monteiro. Olá, boa tarde, está a ligar de Algés. Estou, boa tarde. Boa tarde, Miguel. Paula, eu tenho pouco para dizer, porque o senhor que antecedeu, de facto, disse tudo aquilo que tinha que dizer. É incrível, parece que houve aqui uma transmissão de pensamento entre esse senhor que acabou de falar. Sim. Era precisamente aquilo que ele tinha para dizer. Mas ainda me dá pelo facto de dizer o seguinte. Portanto, os portugueses poupam muito pouco. É evidente que tem que poupar muito pouco. Eu questiono-me a mim próprio, como é que ainda põem aí? Porque eles não têm nada para poupar. Poupar o quê, minha senhora? Eles não têm com que poupar. Porque se eles não chegam para aliás, nem chega. Porque os avós e outras pessoas de familiares seus é que estão a protegê-los, quer dizer, estão de facto a sustentá-los, não é? Esta é a realidade da vida no nosso país. O que eu de facto me entristece é eu entrar a frequentar certos meios comerciais e ver a disparidade que existe entre umas classes e as outras. É que há pessoas que vão para ali, passam as reformas, passam, portanto, os dias todos a andar pelo jardim ou a passear, e vêm aqui ao lado pessoas a fazerem, quer dizer, terem refeições faustosas. Miguel, portanto, o Miguel Monteiro também está de acordo, cada vez há um fosso social maior. Esse fosso, e temos que o combater. Cada vez está pior, Paula, está a ver? Cada vez está pior. Os governos, eles mesmo que queiram, como as coisas estão a ser orientadas, é impossível. Mas depois eu vou com isto concluo. Vamos já ao Miguel, será sempre bem-vindo.
Sim, Miguel, tenho mesmo que acabar. Será sempre bem-vindo, muito obrigada. E ter estado de acordo com os outros, também o anterior telespectador. Muito rapidamente, só leio 30 segundos. Mas vamos aproveitar, Bárbara, porque eu acho muito importante, depois vou-te dar 10 segundos. É a Margarida Alves, que é de Montabrão. Muito obrigada. Tem 72 anos, é reformada há 6. Começou a ter cortes na pensão, umas feitas pelo Estado, outras por os aumentos das despesas na minha casa. Pois eu tenho 3 filhos comigo e só um é que tem ordenado. Por tudo isto e com a ajuda da minha filha Paula, criei uma página de vendas no Facebook e começou a vender bonecos feitos à mão em crochê e vendo-os para os Estados Unidos, que é onde existe mais poder de compra. Pago imposto por cada artigo que vendo, por isso continuo a contribuir para todos nós. Os parabéns, Margarida. Depois pode mandar o seu contacto de Facebook, pode pôr na página Paula Magalhães TV e nós vamos aí fazer umas encomendas para o Natal, muitas vezes muito importante. Já agora, e são 30 segundos, porque o Pedro Luís Pereira está muito aborrecido comigo, porque quando entrevistada ia responder que a pessoa tem mais de 100 mil euros, deve fazer para garantir na banca a sua poupança, a entrevistadora cortou a resposta e ficamos sem resposta. Bom, o que nós estamos a pensar, e pensei que já todos sabíamos, porque muitas vezes falamos disso no discurso direto, é que cada pessoa, rapidamente, sim, Bárbara, até 100 mil euros, o Estado é responsável. Exatamente, até 100 mil euros. De depósito. De depósito. Se tiver 2 titulares da conta, é 100 mil euros por cada um. 200 se tiver 200, mas se tiver mais dinheiro, o ideal é abrir conta noutro banco e pôr outros 2 titulares para garantir o máximo possível. Em casa é muito arriscado, não nos vamos esquecer de catástrofes, de inundações, várias coisas, perdemos tudo. Pronto. Pronto, Pedro Luís Pereira, espero que tenha ficado esclarecido. Eu também já tenho esta agenda da poupança, o plano de poupança anual da Bárbara Barroso. Há coisas que eu vou aplicar, já ofereci também aos meus filhos e muito obrigada. Bárbara, sucessos. E já queimei o tempo, literalmente não poupei nada no tempo. É a Conceição Queiroz que atualiza toda a informação. Continua connosco.